Olá, meus amados, graça e paz. Eu sou a Giovana Jaques, essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Glória a Deus, porque hoje nós estamos seguindo aqui juntos nessa caminhada, hoje através do primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 9 ao 12. Que o Senhor abençoe aí cada um que está caminhando junto, e hoje nós vamos viver aqui e ver, e sentir uma nova história de recomeço, de alinhamento, porque Deus está restaurando a identidade e levantando um povo com um propósito. E a história aqui ela começa com um cenário de retorno, porque depois do exílio, depois da dor, depois da dispersão, o povo começa a voltar. Jerusalém volta a ter vida. Famílias retomam suas casas, suas funções, suas posições, sacerdotes, levitas, porteiros, cada um encontrando seu lugar novamente. E 4 tribos ali mantiveram a sua identidade, e esses pioneiros voltam, ocupam as casas, reconstroem e ajudam a restabelecer aquilo que parecia perdido, que é a identidade, o propósito e a história. E no meio disso surge um legado precioso, Asaf, um homem que não viveu só por tempo dele. Ele discipulou seus filhos e isso alcançou gerações. E mesmo no exílio, a adoração ela continuou viva. A sua família manteve a vocação de louvar, de cantar, de ministrar, e muitos salmos carregam essa herança. Como nós precisamos de líderes assim, que não apenas servem a Deus no presente, mas formam ali gerações futuras. E a história então nos leva para um contraste forte. Saul aparece novamente aqui, a história dele carrega peso, muito diferente de Moisés, que terminou a jornada de uma forma alinhada. Saul apenas terminou mal individualmente, mas também de forma coletiva ele ergueu Israel, mas voltou a perdê-lo. Foi chamado, foi ungido, teve oportunidade, mas nós sabemos que carisma sem caráter traz ruína. E o que Deus faz por nós é presente. E o que fazemos com isso é a nossa oferta a Ele. E no caso de Saul, a história termina de uma forma muito triste. E no meio desse cenário aí, uma cidade chama atenção, que é a cidade de Jabes Gileade, um lugar que já teve ali à beira de esquecimento, por não responder à vocação no passado, e que agora algo muda. Homens valentes se levantam, arriscam suas vidas, honram Saul, e seus filhos, e aquela cidade que antes era marcada por fragilidade e medo, se torna um símbolo de honra, de coragem e de transformação. O passado não precisa definir o nosso futuro. Nós podemos sim, independente das circunstâncias de antigamente, nós podemos ser agentes de mudança. E a história então ganha um novo movimento, e começa a apontar ali para Davi. Homens começam a se juntar a ele, guerreiros valentes, preparados, não apenas pela habilidade, mas pelo coração. E Davi vai crescendo cada vez mais porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Um crescimento que não vem só de estratégia, mas vem da presença de Deus. E junto com ele surgem homens extraordinários, os seus valentes, os valentes de Davi, homens que uniram preparo físico com o poder do Espírito, que não amaram a própria vida, mas se alinharam ao propósito. Porque alinhar-se com Davi, sendo ele um homem segundo o coração de Deus, era alinhar-se com o Senhor. E entre eles ali está Joabe, não apenas por proximidade, mas porque Joabe tinha coragem, capacidade, sagacidade, e a posição ela não veio só por vínculo, ela veio por preparo. A história continua crescendo e vai alcançando até mesmo ali os parentes de Saul, homens da tribo de Benjamim que escolhem se alinhar com Davi não por emoção, mas por discernimento. Eles tinham olhos espirituais, eles perceberam o que Deus estava fazendo, mesmo que isso fosse contra a sua própria história familiar. Eles eram disciplinados, destros, obedientes, guerreiros que seriam lembrados pelo nome séculos depois. Eles sabiam lutar com diversas armas, eram valentes como leões, ágeis como gazela,
prontos para a batalha. Então a história entra agora em algo muito mais intenso, porque no capítulo 12 aparece uma elite dentro da elite. Homens organizados, cada um conhecendo seu lugar, funcionando como corpo em unidade. Os mais fracos valiam por 100, os mais fortes valiam por 1000. Um exército preparado. E existe uma diferença entre quem não entende a batalha espiritual e quem foi formado, treinado, amadurecido. Isso revela no nosso dia a dia a necessidade, de crescimento, de uma formação contínua, porque transformar pessoas comuns em guerreiros, guerreiros em elite, e elite em veteranos é algo necessário. Mais homens ali continuam chegando dia após dia, assim como aconteceu lá em Atos, quando o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, um exército foi formado, crescendo continuamente. E em um momento marcante, o Espírito de Deus vem sobre Amasa e ele declara: "Somos teus, ó Davi." Uma frase cheia de identidade, de fidelidade, de posicionamento. Paz, paz a ti e aos que te ajudam. Palavras de guerreiro para guerreiro, porque uma das marcas de quem está alinhado com Deus é a paz interior, mesmo em meio à guerra. E então a história chega a um momento lindo. Todo o povo reunido, cerca de 360 mil homens de guerra, 3 dias de celebração, alegria, comunhão, unidade, porque não era apenas uma coroação, era um povo reconhecendo o agir de Deus, era um líder ungido sendo levantado, o reino sendo estabelecido. Havia muita alegria em Israel, porque não existe nada maior do que saber que Deus está conduzindo, que Ele levantou alguém segundo o seu coração para guiar o povo. E no meio de tudo isso, Jesus já está sendo revelado como o verdadeiro rei, aquele que levanta, que forma, que chama e reúne, que transforma vidas comuns em parte de um exército com propósito. E algo fica muito claro. A vida com Deus se resume em 2 caminhos: crer e obedecer. A queda quase sempre vem pela infidelidade e desobediência, assim como aconteceu com Saul. Por isso nós precisamos discernir, nós precisamos pedir discernimento, entender o tempo e nos posicionar. Porque às vezes a melhor forma da gente manter a paz é estar pronto para a batalha. Desde o começo, tudo aponta para Ele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas, e que a leitura de hoje seja um encontro com Deus, que Ele nos levante e nos alinhe e nos faça parte de tudo aquilo que Ele está construindo com propósito, com verdade e com vida. Amém? Um grande abraço, até amanhã.